Eu sempre achei que os maiores aprendizados da vida vinham de discursos inspiradores, de livros complexos ou de pessoas com décadas de experiência. Mas eu descobri, tarde demais, que algumas das lições mais profundas não são ditas, são demonstradas. E a pessoa que me ensinou tudo isso nunca pronunciou uma única palavra. Essa história começa no dia em que toquei o fundo do poço, porque às vezes é preciso perder tudo para finalmente perceber quem realmente importa e o que realmente transforma um ser humano. Naquela manhã fria de outubro, eu acordei com o peso do mundo nas costas. O despertador tocará 3 vezes, mas eu deixará berrar como um lembrete incômodo de que eu não queria levantar. Não queria enfrentar as responsabilidades que eu mesmo escolhera. Eu havia perdido o emprego 2 meses antes, e desde então cada dia parecia uma batalha silenciosa contra uma névoa que me engolia por dentro. Eu tentava convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas uma fase, mas a verdade é que eu estava afundando. O apartamento estava uma bagunça, as contas empilhadas sobre a mesa e a geladeira quase vazia. No reflexo sujo da janela, eu mal me reconhecia. E foi nesse cenário que ela apareceu. Não dramaticamente, não como um acontecimento sobrenatural ou uma coincidência absurda. Foi tudo simples, quase anticlimático. Eu apenas abri a porta de casa para pegar o jornal antigo que eu usava como base para acender a lareira, e lá estava ela. Uma pequena cadela, suja, tremendo, com os pelos emaranhados e um olhar tão profundo que parecia atravessar tudo o que eu tentava esconder. Ela não latiu. Ela não recuou. Apenas me observou, como se estivesse esperando algo. Talvez uma decisão. Talvez um gesto. Eu não queria mais responsabilidades. E certamente não queria cuidar de um animal. No entanto, ali estava aquela criatura frágil. E por algum motivo irracional, eu não consegui ignorá-la. Suspirei fundo e murmurei. Embora ela não pudesse entender, que seria apenas por um dia. Talvez 2. Eu imaginava que no dia seguinte eu a levaria para algum abrigo ou encontraria seu dono. Mas nada disso aconteceu. Quando a coloquei dentro do apartamento, percebi imediatamente como ela estava exausta. Ela caminhou devagar, tropeçando um pouco, e simplesmente deitou ao lado do sofá. Não comeu de imediato, não explorou nada, não correu. Ela só descansou. E naquele momento, olhando para ela, uma sensação estranha me atravessou. A percepção de que eu não estava sozinho, embora estivesse convencido do contrário por semanas. Eu a chamei de Nara. Nos primeiros dias, a convivência pareceu mudar coisas pequenas dentro de mim. Era como se eu tivesse sido forçado a sair do meu próprio redemoinho de angústias porque havia um ser vivo ali dependente de mim. Eu me levantava para alimentá-la, para limpar a sujeira que ela eventualmente fazia, para levá-la ao veterinário e verificar as feridas que descobrimos escondidas no meio do pelo. E enquanto eu cuidava dela, eu sentia meu corpo se mexer um pouco mais, minha cabeça respirar um pouco mais. Não que a tempestade dentro de mim tivesse passado, ela ainda estava lá, mas agora havia frestas de luz escapando. E o estranho era que Nara nunca latia, nunca chorava, nunca pedia nada explicitamente. Ela apenas me observava com aqueles olhos silenciosos que pareciam compreender tudo o que eu não conseguia dizer, nem a mim mesmo. Era como se estivéssemos conectados por algo invisível. E, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que havia propósito no simples ato de existir naquele dia. Mas é claro que a vida nunca transforma ninguém sem antes colocar à prova cada centímetro de mudança. Naquela semana, recebi uma ligação inesperada de meu irmão. Minha mãe tinha sofrido um AVC e estava internada em estado grave. Fui pego por uma mistura avassaladora de medo, angústia e culpa. Eu não falava com ela há meses, desde uma discussão boba sobre meu emprego, minha vida, minhas escolhas. Ela dizia que eu estava me isolando, que eu precisava pedir ajuda, que havia algo errado comigo. E eu, arrogante, respondi que ela não entendia nada, que eu estava bem, que tudo estava sob controle. E agora ela estava no hospital, imóvel, silenciosa como Nara, e eu sentia a mesma dor que a cadela devia ter sentido quando eu a encontrei na porta. Fui ao hospital tremendo. Meu irmão estava lá, rígido, tentando parecer forte. A imagem de minha mãe deitada,
conectada a fios, os olhos fechados, mexeu em algo visceral dentro de mim. Senti como se o chão tivesse desaparecido. Eu não sabia se ela me ouviria, mas comecei a falar mesmo assim. Pedi desculpas. Prometi coisas que não sabia se conseguiria cumprir. E enquanto derramava aquelas palavras, percebi que nunca havia falado tão honestamente com ninguém nos últimos anos. Quando voltei para casa, destruído emocionalmente, encontrei Nara esperando na porta, como se soubesse exatamente o que eu havia enfrentado. Ela levantou a cabeça, caminhou até mim e encostou o focinho na minha mão. E sem emitir nenhum som, me ensinou a lição mais poderosa que eu já receberá. Às vezes, a presença silenciosa de alguém vale mais do que qualquer discurso. Nos dias seguintes, minha rotina virou um equilíbrio instável entre o hospital, a preocupação e a tentativa de manter a vida em ordem. Foi quando começaram os primeiros sinais de outro problema. Nara começou a mancar. No início, achei que fosse apenas cansaço ou uma ferida mal curada. Mas o veterinário foi claro. Ela tinha uma condição neurológica provavelmente causada por traumas antigos, talvez pancadas, abandono ou fome extrema. Eu senti uma raiva tão profunda do mundo que mal consegui respirar. Alguém tinha feito aquilo com ela. Alguém tinha decidido que sua vida não valia nada. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, ela nunca reclamara. O tratamento seria longo. Exigiria tempo, paciência e dinheiro. 3 coisas que eu mal tinha. Mas olhando para ela, tão frágil e ao mesmo tempo tão resiliente, eu percebi algo surpreendente. Eu queria lutar por ela. Não por culpa, não por obrigação, mas porque ela havia lutado silenciosamente por mim nos dias em que eu não tinha coragem nem de sair da cama. E a cada dia, conforme eu cuidava dela, percebia que estava aprendendo algo sobre mim mesmo também. Eu entendia agora que minha vida tinha se esvaziado, não porque eu havia fracassado em minha carreira, mas porque eu havia deixado de me conectar com o que realmente importava. Eu estava tão focado em parecer forte, independente, competente, que me tornei incapaz de pedir ajuda, de admitir vulnerabilidade, de aceitar amor. E agora, ironicamente, o ser que estava me devolvendo tudo isso era um animal que não podia falar. O tempo passou, mas a situação com minha mãe piorou. Os médicos começaram a falar em chances pequenas de recuperação total, e eu me vi confrontado com uma realidade brutal. Eu precisava decidir se aceitaríamos procedimentos mais invasivos ou se a deixaríamos partir com dignidade. Nunca me senti tão perdido. Eu vagava pelo hospital, pelos corredores sem fim, sem saber o que fazer. Meu irmão e eu discutíamos, cada um tentando lidar com a dor à sua maneira. Em uma noite particularmente difícil, eu fui até o estacionamento para respirar e encontrei uma mulher sentada na beira da calçada. Ela chorava baixinho, como alguém que tentava manter as peças do próprio coração juntas. Eu não a conhecia, mas por algum motivo perguntei se ela precisava de ajuda. Ela abriu um sorriso triste e disse que o marido estava internado, em estado crítico. Conversamos por alguns minutos, conversamos de verdade, algo que eu não fazia há meses, talvez anos. E quando ela agradeceu por eu ter ficado ali com ela, percebi que aquela simples troca humana, aquele instante de empatia, fazia parte daquilo que eu estava aprendendo com Nara. Estar presente. Estar ali, mesmo sem saber o que dizer. No dia seguinte, tomei a decisão que vinha adiando. Falei com meu irmão. Juntos, autorizamos o procedimento paliativo. Eu segurei a mão da minha mãe até o fim. E quando ela se foi, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Mas ao mesmo tempo, havia uma estranha paz. Eu tinha pedido desculpas. Eu tinha dito que a amava. Eu tinha estado ali, realmente ali, quando ela mais precisava. Pela primeira vez em muito tempo, eu fiz o que era certo. Quando retornei para casa naquela noite silenciosa, encontrei Nara esperando por mim. E naquele momento, eu mais uma vez entendi sem palavras o que ela estava tentando me ensinar desde o início. A vida é feita de presenças, não de performances. De compaixão, não de orgulho. De pequenas resistências silenciosas que nos mantêm vivos mesmo quando tudo parece caindo aos pedaços. Nos meses seguintes, minha vida mudou lentamente.
Consegui um emprego novo, menos glamouroso do que o anterior, mas que me permitia respirar, construir algo. Retomei contato com meu irmão. Comecei a caminhar com Nara todas as tardes, observando como ela, apesar da condição, tentava avançar um passo após o outro, com uma coragem tão pura que eu me sentia menor por já ter desistido tantas vezes. E então, quando eu achava que estava preparado para o mundo novamente, algo aconteceu. O tratamento de Nara chegou a um ponto crítico. O veterinário explicou que havia uma cirurgia arriscada que poderia melhorar muito sua vida, ou poderia deixá-la ainda mais debilitada. Eu senti o mesmo fantasma da indecisão que havia me atormentado no hospital com minha mãe. Medo de falhar, medo de escolher errado, medo de perder. Eu passei noites em claro debatendo sozinho. E foi em uma dessas noites que Nara, debilitada, se aproximou de mim, colocou a cabeça no meu colo e respirou fundo, lenta e profundamente, como se me dissesse que estava tudo bem, que ela confiava em mim. Ali, naquela madrugada silenciosa, compreendi o que realmente significava cuidar de alguém. Não era sobre ter certeza. Era sobre estar disposto a tentar, mesmo com medo. Eu autorizei a cirurgia. Foram horas intermináveis. Eu caminhava pelo corredor da clínica como se tentasse fugir de meus próprios pensamentos. Quando o veterinário finalmente saiu da sala, o coração quase parou. Ele sorriu. A cirurgia tinha sido um sucesso. Não haveria cura completa, mas Nara teria uma vida mais leve, com menos dor, com mais mobilidade. Eu sentei na cadeira e chorei pela primeira vez desde o funeral da minha mãe. O tempo passou e nossa vida encontrou um novo ritmo. Eu me tornei alguém melhor, não por força de vontade, mas porque o mundo havia me obrigado a olhar para dentro de mim de um jeito que eu evitava há anos. E Nara estava sempre lá, caminhando com passos leves, observando tudo com sua serenidade silenciosa. Um ano depois, eu estava sentado na varanda, Nara ao meu lado, observando o pôr do sol. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. E nesse instante, finalmente percebi a grande verdade que ela havia me ensinado desde o momento em que cruzou minha porta. O amor mais transformador é aquele que não precisa ser dito para ser sentido. É o amor que se revela no cuidado, na presença, na coragem silenciosa de continuar tentando, mesmo quando nada faz sentido. Eu sempre acreditei que precisava de palavras para entender o mundo, mas Nara me ensinou tudo sem dizer uma única sílaba. E é por isso que, até hoje, quando alguém me pergunta qual foi o maior ensinamento da minha vida, eu respondo sem hesitar. Foi o silêncio. O silêncio de alguém que me mostrou, dia após dia, que os gestos mais simples podem carregar a força de uma revolução interna, que a empatia salva, que a vulnerabilidade aproxima, que ninguém precisa caminhar sozinho, e que, às vezes, o amor mais profundo não faz barulho, apenas transforma.